Salmo de número 22, o Salmo da Cruz. O 23, do cajado, o amigo íntimo que nos pastoreia, que nos apacenta. Agora o Salmo 24 é o Salmo do Rei da Glória. Esse salmo era cantado pela igreja primitiva para celebrar a ascensão de Jesus Cristo no 40º dia após a Páscoa. Se você conferir em Atos capítulo 1, versículo 3, Jesus apresentou-se vivo após a sua ressurreição durante 40 dias. No 40º dia, quer dizer, 40 dias após a sua ressurreição, ele foi assunto ao céu, entrando no céu o Rei da Glória, sendo recebido no céu o Rei da Glória. Mas esse salmo, como eu vou mostrar, ele é cantado em outras ocasiões, conforme nós vamos apresentar para você. Nesse salmo majestoso, avançamos como participante, da procissão do Rei da Glória, das províncias do seu império para o Monte Sião, com a cidade no seu cume. Tradicionalmente, esse salmo é cantado no dia da ascensão, como eu falei anteriormente. Atos 1:3, e já inspirou muitas grandes músicas sacras para aquela ocasião. Eu me lembro de um LP que a gente tinha na década de 80, dos Salmos, ele cantava isso aqui, ó: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Tanto que o versículo 7 em diante, há uma declaração para que as portas da cidade se abram para a entrada da arca, símbolo do próprio Deus, o Rei da Glória. A glória do Senhor, a Kavod, estava ali entre os querubins. O Salmo 96 e parte do 105 e 106 também são cantados nesta ocasião. Quando o templo foi construído em Jerusalém, vários salmos eram cantados como parte da liturgia, da adoração, do culto. Na segunda-feira, o Salmo 48, na terça, 82, na quarta, o 94, na quinta, 81, na sexta, o 93 e no sábado, o 92. No primeiro dia da semana, que é o domingo, eles cantavam o Salmo 24, quando nós celebramos a ressurreição de Jesus. Assim, esse salmo estava sendo cantado no templo de Herodes, no domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o domingo que nós chamamos de Domingo de Ramos, no domingo anterior à Páscoa. A festa comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um evento da vida de Jesus registrada nos 4 evangelhos. Imagine a cena: Jesus entrando em Jerusalém e lá dentro do templo o povo cantando. Salmo 24, 7 a 10. Abrem-se portas da cidade, abram-se antigos portais, segundo a versão da NVI, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Mas esse salmo é uma expressão profética da ascensão de Cristo depois da sua vitória sobre a morte e o pecado. Ele é poderoso, ele é forte na batalha. O versículo 8, confira Colossenses e Hebreus, e sua soberania final sobre tudo, Tiago e Apocalipse. Então esse salmo, ele retrata essa glória do rei, da ascensão, do retorno da glória do Senhor à sua casa. A primeira grande divisão do salmo trata das exigências da natureza da verdadeira adoração. Então esse salmo está dividido do versículo 1 e 2, depois do 3 ao 6, depois do 7 ao 10, caso você queira marcar essas perícopes para melhor entender e meditar no salmo. 1 e 2, uma identidade do objeto da verdadeira adoração é estabelecida como a reivindicação da soberania universal pelo Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele
sobre os mares. Olha, a terra foi fundada sobre os mares. E sobre as correntes a estabeleceu. Depois ele vai passar: quem subirá ao monte do Senhor? Ok? Desses textos que são importantes. As gerações daquele que adoram. Versículo 3 e 6. Então, quem é que vai adorar a esse Deus soberano que pertence, que criou não só os céus, mas a terra e fundamentou sobre a terra? As gerações daqueles que adoram. As qualificações espirituais daqueles que se aproximam de Deus em espírito e em verdade são anunciadas. O versículo 3 ao versículo 6, descrevem uma lista das condições morais que são necessárias para toda pessoa que aproxima de Deus em seu santuário. O Salmo passa, como ocorre habitualmente, do geral para o particular, da relação com Deus e com toda a humanidade, com o seu Criador. O Deus poderoso é também um Deus santo. Seu povo, portanto, deve ser santo. Observe os paralelos entre o Salmo 15 e Isaías. Aquele Salmo 15 que a gente já estudou. A pergunta do versículo 3 é apresentada em um paralelismo poético. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? A resposta tríplice requer mãos limpas, um coração puro e uma vida reta. Olha que coisa linda. Mãos limpas, está falando de atitudes, a gente vai ver. Coração, quer dizer, o caráter e uma vida reta. Aquele que é limpo e puro de coração está livre da culpa dos pecados cometidos. É que falei, Hebreus, aproximemo-nos do trono da graça, tendo os corações purificados da má consciência. As mãos representam aquilo que a pessoa faz, mas o puro de coração representa aquilo que a pessoa é. Os humildes de espírito, os puros de coração verão a Deus. Bem-aventurados, puros de coração, porque estes verão a Deus. Mesmo o Antigo Testamento reflete o padrão do Evangelho quanto à pureza de coração. Eis, portanto, as marcas de quem pode entrar e ficar diante da kavod, da glória, da presença do Senhor. Gente de coração puro, conduta pura, sem cobiça e comprometidos com o nome de Deus. Quem poderá, sinceramente? Ninguém. Apenas Cristo foi e é assim. Tornamo-nos como Cristo pela fé, pela graça. Aproximemo-nos ao trono da graça, na medida em que também pela fé buscamos ter o caráter de Cristo sendo formado em nós. Portanto, pela fé nós subimos à presença de Deus, somos justificados de nossos pecados e também pela fé nós permanecemos na presença de Deus. Bem-aventurados puros de coração. Nos apropriamos dessa pureza, desse coração. Gente assim vive na presença do Rei da Glória e não se decepciona, afinal. Deus os recompensa. Como? Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Selá. Observe que na tradução de King James, nós temos aí a palavra Selá, no final do versículo 6. Tal é a geração. Ele está falando aqui de toda uma geração, de características de pessoas que se aproximarão da presença e da glória do Senhor. Anote na sua Bíblia, se não tiver. Tal é a geração dos que o buscam. Dos que buscam a face do Deus de Jacó, Selá. Então, o versículo 6 encerra com uma pausa. Selá. É uma pausa para a meditação. Ele é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas.
nós nos purificamos nossos corações e desejamos estar na presença do Senhor. Aí é uma pausa de contemplação. Você agora, do versículo 7 ao versículo 10, você está diante da glória. E Paulo fala aos romanos, e nós contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à tua própria imagem. Olha a cadência desse salmo, a consciência de que ele é soberano, a consciência de que nós nos purificamos. No tabernáculo nós temos ali o altar de holocausto, temos a bacia de água para purificar. É o que fala lá em Hebreus. Aproximemo-nos, tendo os corações purificados da má consciência. Vamos abrir esse texto? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, aonde tinha a cavode, a glória, pelo sangue que havia lá já, purifica a nossa consciência, pelo novo e vivo caminho que ele já nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, olha aí, em plena certeza de fé do que Cristo fez, apropriando disso, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água. Observou? Sangue e água, altar de holocausto e altar de bacia. Guardemos firme a nossa confissão de fé, de esperança. Então está aqui, Hebreus 10 é uma resposta para esse salmo de número 24. Então, agora estamos diante da Kavod, do Rei da Glória. E nós vamos ser transformados pela emanação da sua natureza, da sua presença, como pelo Espírito Santo. A coroação do Rei. Após a pausa do versículo 6, Selá, a procissão chegou às portas da cidade. Que se abram as portas. O véu foi rasgado. O Rei da Glória entrará. Note os 3 atributos dele. Ele é forte, poderoso e glorioso. Gente, digita aí no Google, né? Ray Barreto, os atributos da realeza. É uma mensagem minha que está no YouTube, que fala dos 7 atributos que os anjos adoram o Senhor, né? A ele toda força, riqueza, sabedoria e etc. Dá uma lida nessa mensagem. O salmo termina com a majestade de Deus diante de quem todos devem se inclinar. Então o clamor soa: levantai, ó portais, portais antigos, segundo a NVI, as vossas cabeças. A cabeça com frequência é usada na Escritura com referência ao seu interior, o coração e o espírito do homem. Levante o seu espírito. As portas são personificadas e roga-se a elas que se abram em dignidade e reverência para entrar o Rei da Glória na nossa vida. Ele vem habitar em nós cheio de glória. Tabernáculo. O Rei da Glória quer entrar em nossos corações. Apocalipse 3:20. A expressão, ó portas eternas, é melhor traduzida como portas antigas na NVI. O Rei da Glória é o Rei a quem toda a glória deveria ser atribuída. O chamado é seguido de um desafio das portas. Quem é este Rei da Glória? A resposta é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Deus é mais forte do que qualquer inimigo que possa se levantar contra ele e contra nós. Novamente, o chamado é repetido com grande efeito retórico. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais antigos, eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Olha que paralelismo extraordinário.
Ele é o Senhor dos exércitos. Yahvé Tsebaot, capitão, tanto dos exércitos de Israel, como de todos os exércitos celestiais, o supremo governador do universo. E o salmo se encerra com mais uma pausa no final do versículo 10, Selá. Aquiete-se e contemple. Duas pausas nesse salmo. Durante anos, anota aí na sua Bíblia, Selá, Selá. Olha o ritmo desse salmo. Durante anos, a tradição cristã tem utilizado esta segunda parte do salmo, quer dizer, o versículo 7 ao versículo 2, para ser lido no dia da ascensão, isto é, o 40º dia após a Páscoa. Por quê? Os anciãos veem Jesus Cristo como o Senhor da glória. Primeiro retornando ao céu, depois de sua paixão, morte e ressurreição. E depois retornando à terra em glória, para estabelecer definitivamente o seu reino. Hoje, portanto, vivemos na expectativa da chegada do Rei da Glória. Ezequiel fala do retorno da glória do Senhor, que virá reinar com o seu povo sobre tudo e para sempre. Enquanto isso, algumas lições para aqui e agora. Somos a arca do Senhor, porque nós é que somos seu templo e carregamos a sua glória. Reinaremos com ele e a tudo herdaremos nesta terra. Somos chamados a marchar, mesmo em meio às mais duras batalhas, porque ele é o Senhor, Rei das batalhas. O reino vencerá e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele é o Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Ele é forte e poderoso nas batalhas. Seremos vitoriosos nele, ou somos vitoriosos, com lutas e dificuldades, mas triunfaremos. Temos que mostrar as marcas de pessoas que subiram e permanecem na presença de Deus diante da sua covode. Não praticam o mal contra o próximo, abominam o mal em seus corações, não confiam em ídolos, mas no Senhor. Não vivem mais para si mesmos, mas para a glória do nome do Senhor. Esse cântico de triunfo pode ser nosso. Temos que viver na expectativa da parousia iminente do Rei da glória. Aleluia. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor poderoso e forte. O Senhor poderoso nas batalhas. Entra, Senhor, Rei da glória, a tua cavode, e ele virá, 1 Tessalonicenses 1:10, para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creem e se apropriam desse dia glorioso.